O São Paulo diz o seguinte, Mauro, o time está tendo alguns problemas físicos, tem relação com fadiga, com queda de rendimento, com lesão, é um processo. E logo abaixo, é por isso que a matéria está aqui, no Planeta do Futebol, eu peguei essa postagem, o Felipe Luiz falando, temos que corrigir esses erros técnicos e táticos, porque não é físico. O técnico falou que é físico. Não é físico, são erros técnicos e táticos. O que você pensa, Mauro, em cima do que você falou? Eles estão vendo de forma diferente, os jogadores e o treinador? Não, o Felipe Luiz já tinha falado lá atrás que era complicado, né? O sistema de jogo que o Vitor Pereira queria colocar era complicado. Isso. Agora mandou essa. Não é físico. O goleiro Matheus Cunha estava machucado outro dia. O Santos andou machucado outro dia. O Davi Luiz ficou fora por lesão. O Felipe Luiz voltou só agora, estava lesionado. Certo? Gerson machucou. O Varela acabou de voltar de uma cirurgia. O Mateuzinho quebrou a perna. O Gerson teve contusão muscular. A Arrascaeta teve contusão muscular. Pedro teve lesão. O Everton Ribeiro está lesionado. O Bruno Henrique ainda não tem a condição ideal, estão tendo cuidado com ele, volta, não volta, aí tira de um pouquinho. Matheus França também. Matheus França, dores lombares também, ontem não estava à disposição. Não é físico. Tá bom. Então, além do Felipe Luiz dentro de campo não exercer uma liderança, no grito, inclusive, liderança mesmo. Cria um choque. Ele ainda cria um choque com o técnico, quando ele dá esse tipo de declaração. Eu queria entender o que o Felipe Luiz hoje pode acrescentar ao Flamengo, a não ser eventuais boas partidas, porque tecnicamente ele é muito bom, é um cara extremamente inteligente, acima da média em relação aos jogadores, mas eu digo de algo consistente, como já foi no passado. Um jogador que vai entrar e fala, não, vou contar com o Felipe Luiz, que ele vai jogar seguidas partidas, ele vai acrescentar ao time. Ele pode, claro que ele melhora a saída de bola, a qualidade do passe, mas isso não está adiantando. E ontem, de novo, não terminou o jogo. Como não terminou a final da Libertadores do ano passado, nem a de 2021. É isso. Não conseguiu terminar os jogos. Mas não é físico, tá? Não é físico. Esses nomes todos que eu citei aqui são fantasia. Nós estamos tendo uma ilusão coletiva e os caras não jogam. A Arrascaeta, uma hora é pubis, outra hora é muscular, não é físico. Léo Pereira também. Léo Pereira sentiu também, fez o gol machucado. Pulgar saiu com câimbras no jogo contra o Corinthians. Não é Fabrício Bruno quase sai contra o Corinthians. Sentiu também uma pancada lá e tal, depois conseguiu continuar. Não é físico. Ah, tá bom, não é físico. É impressionante isso, gente. É uma declaração que realmente não dá para entender. Porque assim, é físico no sentido que é muscular, é pancada, são lesões diversas. Fôlego. O time não corre. O que acontece? O que acontece? Quer dizer, assim, essa disfarçatez é o que é um negócio impressionante. O jogador fala o negócio dele, fica por isso mesmo. Tá tudo bem. Fica por isso mesmo. Ninguém vai cobrar. Quer dizer, quem tem que cobrar é o Sampaoli. Ele tem que comprar a briga com todo mundo. O Sampaoli o técnico no Flamengo, ele tem que lutar sozinho contra todo esse tipo de coisa. Né? Ainda acho que o Felipe Luiz poderia ser o técnico do Flamengo. Algumas pessoas acham, não, põe ele como técnico aqui. Confundem o fato de o cara ser mais articulado do que outros jogadores, na média, e conseguir falar de aspectos táticos do jogo, vai na televisão, na Copa do Mundo, faz aqueles campinhos e tal, com ser técnico de um time de futebol. São coisas distintas. Bem diferentes. São coisas bem diferentes. Especialmente porque, para você ser técnico, você vai ter que ser o chefe. Chefes cobram resultado e desempenho, em qualquer área, né? O chefe não precisa ser injusto, ser covarde, nada disso, mas ele tem que cobrar resultado e desempenho. É o chefe, é o cara que lidera. E aí, quando você vê o jogador, da importância dele, que tem peso, falando isso, é muito preocupante. Faria sentido se ele falasse, realmente, eu estou voltando de lesão, outros colegas estão machucados e tudo. Porque é verdade, é um fato, gente. Eu entendi que o que falou o técnico está muito mais próximo da realidade do que está acontecendo do que falou o Felipe Luiz. E se fosse... por isso que eu pensei isso aqui. Porque se fosse um jogador... Você não tem muito peso e tal, mas é um jogador importante. Ele tem liderança, pode não ser líder em campo, mas ele tem liderança. Está questionando a parte tática. É, isso aí. Entendeu? Isso aí. Então, e isso é comum lá dizem, né, que é comum isso no Flamengo. Sabe? Esse joguinho dos insatisfeitos, sabe? Agora, ele deu a declaração também que se ele não renovar o contrato com o Flamengo, ele encerra a carreira, né? Mas já está nessa linha. Tanto que ele ama o clube, não sei o quê. Mas até que ele pode continuar no mundo do futebol, em cima disso que foi dito aqui. Ele é fluente, ele não fala... Ele fala as coisas mais facilmente do que outros. Enfim, ele tem qualidades para continuar no mundo do futebol. O que está sendo discutido aqui é se é eficiente ainda com bola rolando ou não, né? É um cara bem instruído, né, o Felipe Luiz. Para falar mais desse Flamengo, ontem o Sampaoli mandou a campo um time bem diferente, né, com uma escalação bem inusitada. A gente até brincou ontem, né, o Mauro citou que o X9 está um pouco calado e naquelas prováveis escalações
de fato, a escalação oficial foi uma grande surpresa. O Arrascaeta não ficou nem no banco, o Léo Pereira não iniciou entre os titulares e algumas mudanças, como Davi Luiz, Felipe Luiz, Vidal e Everton Cebolinha, que começaram jogando. Além do Matheus Cunha no gol, o Santos havia jogado as 2 últimas partidas, e o Varela também começando ali na lateral direita. Foram algumas mudanças nessa equipe do Flamengo. E na coletiva de imprensa pós-rodada, o Sampaoli comentou esse time que ele levou a campo e citou também a dificuldade que o time tem enfrentado para manter o nível lá em cima. E ele comenta também a maratona de jogos. Ele justifica que a maratona de jogos impede que o time consiga ter um grande nível de jogo todas as partidas. Vamos ouvir um pouco, então, do técnico Jorge Sampaoli. Depois do jogo con Corinthians, algunos jugadores no estaban 100%, y bueno, yo puse Otimi, que estaba mejor para hoy. En relación al juego, pienso que Otimi tuvo un primer tiempo de mucho dominio, sin mucha ocasión. Segundo tiempo nos quedamos un poco, Ñublense nos empató y ahí Otimi reaccionó e intentó. Pero bueno, lamentamos este resultado porque veníamos a ganar el juego. Más intensidad en el ataque, más verticalidad de mucho tiempo de juego, pero siempre digo la misma cosa, poco tiempo, juegos muy seguidos, entonces mantener la intensidad con tanto juego es a veces complicado. Hoy el equipo no tuvo la intensidad de juego contra Fluminense, que tuvo mucho gasto ahí, entonces sintió por ahí la presión del rival en el segundo tiempo. Hoy analizar a forma física, yo pienso que sí, Otimi está teniendo algunos problemas físicos en relación a la intensidad que Otimi, o que yo pienso que tiene que jugar, tiene reacciones de jugadores con fatiga, con merma de rendimiento, con lesión. Entonces, un proceso. Yo quiero mucho más, pero a veces el jugador intenta y a veces puede, a veces no puede. En realidad es, en este proceso de poco tiempo, quiero otra cosa, pero insisto en eso y la verdad es que con juego tan seguido nos está costando mucho. Tá aí a palavra do Jorge Sampaoli. Ele cita muito a questão física, fala da falta de tempo para treinar e no final ele conclui: a realidade é que nesse processo de pouco tempo eu quero outra coisa. Ele fala que quer outra coisa nesse time do Flamengo, mas que a falta de tempo para treinar e a questão física tem atrapalhado o rendimento do seu trabalho. E aí, Mauro César Pereira, como é que você vê e ouve essas declarações do técnico do Flamengo? Ele repetindo aqui, né, o que a gente citou agora há pouco, essa questão física e a parte de pouco tempo de treinos. Ele mudou 6 jogadores em relação ao time que começou contra o Corinthians, né? Agora, qualquer escalação que ele colocasse em campo, o Flamengo tinha a obrigação de ganhar do Ñublense. Qualquer escalação. Qualquer uma. Não existe justificativa para isso. Ele tem que saber também que é assim que funciona, ele vai ter pouco tempo, aí ele assumiu essa bucha, então ele vai ter que se virar. Isso aí não vai servir de atenuante, vale para ele, para o Luxemburgo, para qualquer um. Né? Não assumiu o time? Agora você tem que se virar, você aceitou o desafio. Isso é evidente, mas eu acho que os jogadores têm que colaborar mais, né? Colaborar mais é jogar com mais seriedade, definir as jogadas, jogar de forma mais coletiva. Enquanto tem fôlego, mata o jogo. Você está jogando contra o Ñublense. Então, pressão alta no começo do jogo, definam as jogadas, percam menos gols, caprichem mais nas finalizações. Cebolinha, levanta mais a cabeça, olha para o lado, vê para quem você passa. Pedro, um pouco mais de ímpeto, sabe? Especialmente quando você ainda tem uma condição física. Você faz o resultado e você depois administra e leva o resultado numa boa. Quando o Ñublense sai para o jogo do segundo tempo, então, sei lá,
tenta aproveitar o espaço que havia para jogadas de transição, velocidade, houve oportunidades, aí erram passes, Gabigol passa errado, Pedro se desloca errado, o Cebolinha retém a bola e perde. Então foram várias chances ali que o Flamengo teve até de ampliar e não ampliou. Isso aí não depende do técnico, esses são os jogadores que têm que executar. E estamos falando de caras que têm qualidade. O Gabigol ontem ampliou sua condição de maior goleador brasileiro da Libertadores. 31 gols. É uma marca tremenda. Esse cara está na história do clube, está na história da competição. São gols em 3 finais. Gols dele que valeram 2 títulos para o Flamengo. Isso tudo ficou colocado no plano inferior. Hoje era o Flamengo ter vencido esse jogo bem e todo mundo está falando, olha o Gabigol, olha essa marca, apesar da fase não muito boa, fazendo poucos gols, é mais uma marca importante. Então o próprio jogador, um jogador que é um dos principais do time, se não for o principal aí pela mídia, aquele movimento e tudo mais, nem saboreia esse momento importante por conta do que ele e seus colegas não conseguem fazer. Será que ninguém pensa nisso? Hoje era um dia para falar, a pauta hoje deveria ser Flamengo vence o Nublense, Gabigol 31 gols, maior artilheiro da Libertadores, ampliando essa marca. Quem ele vai alcançar? Vai superar mais os próximos que estão à frente? Quem pode igual? Essa seria a pauta hoje, aqui em vários lugares. Mas não, os caras conseguem se complicar com o Nublense, isso vira, evidentemente, pé de página. Ninguém quer falar dos gols do Gabigol se você não consegue ganhar de um time tão modesto. Né? E é tão modesto que eles comemoraram como se fosse um título. Porque para eles, claro, cara, nós empatamos com o campeão da Libertadores. E aí tem o Vidal ainda, por ser chileno, e o time do Vidal, e o Vidal jogou. Pô, isso é um feito tremendo para os caras. Então você vê a disparidade entre as equipes, né? Um time muito mais modesto. E como eu já falei, que nem joga no seu campo ali para fazer uma pressão, porque não pode, porque o estádio é pequeno e a Libertadores tem dessas coisas, né? Leva para um outro estádio. Então é um negócio muito vergonhoso. Acho que o técnico sempre tem uma participação, mas, repito, acho que a grande culpa é dos jogadores e ela é patrocinada pela diretoria. Hoje era mais um dia para acontecer algo que não vai ocorrer, que é a reunião do presidente do vice-futebol, olho no olho, com cada um dos jogadores ali no CT e cobrar dos jogadores. Isso não vai acontecer. Isso eu chamo de cobrança profissional. Qualquer ambiente de trabalho, se você trabalha mal e vai mal, o chefe vai te chamar a atenção. Se a equipe vai mal, vai, gente, o que está acontecendo aqui? Mas não, ali tudo passa, tudo normal, e ainda tem essas declarações absolutamente inverossímeis do Felipe Luiz, que por ser um cara inteligente me deixa ainda mais ressabiado. Onde ele quer chegar com essas declarações? Ele fala que não é físico? Peraí, eu enumerei aqui vários jogadores com contusão muscular, pancada, joelho, tem vários jogadores que se contundiram, que não ficam à disposição do técnico. Aí o elenco parece não tão bom, porque você está sempre com muitos desfalques. Então quem era para ser opção vai jogar. Às vezes a segunda opção vai jogar. Aí você olha para o banco ontem, você tem garotos, alguns jogadores ali que não vão mudar o patamar do time, evidentemente. Uma coisa é o Vitor Hugo, que é um bom jogador, jovem, entrar no time arrumado, montado para compor. Outros falam assim, não, tira o Vidal, põe o Vitor Hugo que não vai mudar. Não é ele que vai entrar e vai resolver. Ele vai compor numa equipe organizada. Por exemplo, agora fala-se muito do Richard Rios, foi expulso ontem no jogo do Palmeiras, né? Cara, o Palmeiras é um time montado. Então o cara entra e joga. Agora, pega o Richard Rios e põe no Corinthians. Ele tá ferrado, coitado. Agora pega o Fausto Vera e põe no Palmeiras. Vai jogar muito mais, é óbvio. O Arthur, como está bem claro, o time está todo ajustado, o cara já entrou ali, uma peça a mais, encaixa e tudo bem. Então vai render. Times montados favorecem jogadores razoáveis, bons, e jogadores jovens ficam muito mais à vontade. Times que não estão organizados ou que não conseguem se desenvolver, eles queimam até. Por isso que eu acho um absurdo quando o torcedor cobrar o Igor Jesus. Cara, é um menino volante promissor. Mas não pode entrar numa bucha dele. Não é ele que tem que resolver esse problema. Não é o Matheus Gonçalves que tem que resolver. Quem tem que resolver é o Gabigol, é o Pedro, é o Felipe Luiz, é o Davi Luiz, é o Vidal. Esses caras é que tem que resolver o jogo como o de ontem. Pô, estamos mal, temos que ganhar. É você que tem que resolver em campo. Não são esses meninos, não. É até covardia. Aí o garoto entra, geralmente entra, né, todo espivetado, querendo resolver, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, porque é novo, cara, essa é a minha oportunidade. Se eu entro aqui e faço um gol, uma jogada, eu ganho pontos. Aí dá tudo errado, porque aí você já entra meio atropelado e no meio dos caras ali que não estão fazendo um bom jogo. O caso é assim, é muito chato que se repete isso, né? E é incrível como ainda tem torcedor que acha que o problema maior é o técnico. O problema não é o técnico. Não era nem com o Paulo Souza o maior problema. O Paulo Souza cometeu erros de relacionamento ali que minaram ele junto ao grupo. Ele não teve habilidade, isso aí é óbvio. Mas não é um problema do técnico não saber montar um time. Isso eu quero dizer. Todos esses caras sabem trabalhar. O Paulo Souza, o Dorival, o Vitor Pereira, o Sampaio, todos sabem montar um time de futebol, gente. Os caras têm currículo. O Flamengo fez a melhor campanha da história com o Paulo Souza. Com o Paulo Souza. Quer dizer, então como é que foi? Não. Libertadores. Foi por osmose? Não foi. Claro que não foi. Evidente que não foi.
Então, assim, existem... Agora, os problemas, reparem, o técnico erra, também lida com o quê? Lida com um elenco complicado, o elenco que tritura treinador, o elenco que é capaz de chegar na final de um campeonato com o Fluminense e andar em campo e tomar de 4 andando em campo. E nada acontece. Por isso que eu acho que tem que rescindir alguns contratos. Tem que haver avaliação com o técnico. Por exemplo, você tem nada contra, o rapaz nem joga. O Pablo tá lá e não joga. Por que o Pablo faz no Flamengo? Negocia, gente. O cara tem mercado. Certamente tem time querendo um bom zagueiro, ele é um bom zagueiro. Então por que não vai negociar o Pablo, o Marinho, esses que são mais veteranos? O Davi Luiz, ele pesa hoje no Flamengo? Ele faz a diferença? Não faz. Ele até jogou bem no ano passado. Então o que faz o Davi Luiz no Flamengo com a renovação automática? O Felipe Luiz nunca está à disposição. Quando está à disposição, não termina o jogo, aí dá essa declaração. O que ele está acrescentando hoje ao Flamengo? Eu estou falando de avaliação profissional mesmo. E são caras que têm mercado. Vai jogar em outro lugar, segue seu caminho. Porque se você não quebrar esse elo, vai ser sempre refém. Porque existe um problema sério lá dentro e quem chega acaba se acoplando ali e vai dançando a música que vai tocando. E a música que toca é a melô da preguiça. Todo mundo ali, sabe, hoje, andando em campo. Hoje o time mais caro da América do Sul, né, é o Flamengo. E eu estava vendo agora na semifinal do City contra o Real Madrid, o pessoal comentando que o Guardiola teve uma briga muito séria com o Cancelo e alguns jogadores tomaram partido do Cancelo. Ele falou, quem manda aqui sou eu. Aqui quem comanda o time sou eu. Para começar, mandou o Cancelo emprestado pro Bayern. O Bayern. Tá devolvendo. Sim. O Bayern tá devolvendo também. E quem estiver tomando partido, eu que mando. Ficaram todo mundo pianinho, retomado o caminho. Até você fala daquela vitória contra o Tottenham. Contra o Tottenham, né? Que ele fala que... Foi uma grande virada. É, uma grande virada. E eu tava vendo que disse que ele teve um problema sério. Quem comanda aqui sou eu, não é assim não. E aí agora tem 3 finais. Mas você veja a importância do comando. De direção. Claro, nós estamos falando do Guardiola. Eu sei disso, né? É claro. Mas aí está falando do Flamengo, que é um gigante também. Então, não, um está na Europa. Outro está aqui na América, é o maior de todo. Isso, eu estou dizendo a importância da direção. Claro, o Guardiola, blindado para valer pela qualidade dele. Mas a direção tem que dar essa força para o treinador. Claro. Entendeu? Se não der... Se não der, os caras engolem. Engole. Isso vale para todo mundo. É triste isso. Ontem eu estava vendo uma relação dos maiores donos de clubes, né? O do Newcastle tem 1 trilhão e 400 milhões. O segundo aparece com 335 bilhões, que é o dono do time francês lá, que tinha mais título. É o Nantes, não. Do Nantes. O Nantes. O segundo mais rico de todos. Mais do que o do Chelsea, do que o Fulham aparece em 10º, só a relação de todos. Sim. De todos. Não aparece o do Chelsea, não aparece o do City. Times assim, aparece um time mexicano. Os donos, os poderosos donos de clubes. A conta bancária. É.